seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Meu nome é Luana e hoje eu estou aqui para falar sobre os INFPs, que por coincidência é o meu tipo. Mas antes de começar, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal para nos apoiar e também entrasse no nosso grupo do Facebook, onde você vai ter acesso às pautas, vai poder pedir pautas e também participar das nossas discussões. Então vamos lá, os motivos para você ter sido tipado incorretamente como INFP. Motivo número 1, você não tem consciência sobre aquilo que você sente. O INFP, ele sabe o que ele sente, né? Ele sabe o que ele sente o tempo todo e vai fazer julgamentos a partir disso, né? Ele é o tipo que vai silenciosamente te julgar. Ele vai julgar você em situações que ele vivencia, né? Se a situação é boa ou ruim. Ele começa um emprego novo, ele chega no trabalho, fala: esse emprego está me trazendo uma sensação boa, ele está me fazendo bem, então eu quero continuar tendo essa experiência boa, né? O contrário também é verdadeiro. Se ele conhece uma pessoa nova e essa pessoa está trazendo experiências boas para ele, ele possivelmente vai querer continuar tendo, mas se ele medir e a experiência começar a ser uma experiência ruim, ele vai continuar medindo com a sua balança interna. Então, o contrário também é verdadeiro. Então, se você não se considera assim como uma pessoa mais simpática do que empática, que precisa ter as necessidades resolvidas primeiro, antes de se preocupar, com os sentimentos dos outros, os valores alheios, você possivelmente não é INFP. Você possivelmente não é INFP se você não sentir a necessidade de se sentir confortável, né? Por ter sensação introvertida, o INFP, ele sente a necessidade de se sentir confortável, né? E ele também tem uma memória muito boa, né? Ele lembra detalhes do passado e está sempre vendo esses padrões no presente. Ele analisa os padrões do que aconteceu no passado quando ele se envolve em algumas situações novas. Aconteceu desse jeito, pode se repetir agora. É isso que ele está sempre fazendo. Então, se você não se considera assim, como uma pessoa com uma boa memória e também com a necessidade de se sentir confortável, você possivelmente não é INFP. Você possivelmente não é INFP se você não consegue enxergar as possibilidades de futuro, tanto para si quanto para a humanidade. Por observar esses padrões, o INFP muitas vezes ele vai fazer associações, porque o que aconteceu antes pode se repetir, porque a história ela sempre se repete e as pessoas também elas fazem as mesmas coisas, elas têm um padrão pré-estabelecido. Então, se você não se considera assim, como uma pessoa capaz de enxergar as possibilidades de futuro e ser aquele tipo de amigo que vai dar aquele conselho, se você fizer isso, a consequência pode ser isso e isso, você possivelmente não é INFP. E também para desenvolver essa função de intuição extrovertida, uma boa carga de experiência funciona para desenvolver essa função e também bastante leituras. Adquirindo conhecimento e saindo da linha de conforto, o INFP vai ter mais essa capacidade de ver, né? De ver o que pode acontecer no futuro. Você possivelmente não é INFP se você não é inseguro com o que os outros pensam de você. Por ter pensamento extrovertido na função inferior, o INFP ele vai ter insegurança com o que os outros pensam e por isso muitas vezes ele vai atrás de diplomas, certificados, a carreira acadêmica para provar para os outros que ele é inteligente, o que na verdade ele pode ser com a leitura, com a carga de conhecimento e experiências que ele for adquirir se ele sair da linha de conforto, da zona de conforto dele. Então, se você não se considera assim, como uma pessoa que se preocupa com o que os outros pensam, você possivelmente não é INFP. Você possivelmente não é INFP se você não tem preocupação com os sentimentos das outras pessoas. Por ter baixa consciência FE de sentimento extrovertido, o INFP ele não percebe o sentimento das pessoas antes de perceber o próprio, antes de ver o que ele próprio sente. Ele se preocupa, na verdade, que os sentimentos das outras pessoas
não sejam bons, que os valores das outras pessoas também não sejam bons. Ele tem essa preocupação. E por ter também um sentimento introvertido como uma função principal, ele normalmente se considera como uma pessoa boa. Então, ele vai fazer esse julgamento das outras pessoas. Nisso, ele pode acabar afastando pessoas dessa forma, fazendo concepções erradas sobre o que as outras pessoas sentem, os valores dos outros. E nisso, ele pode até acabar se sentindo culpado em algumas situações específicas que ele não considerou os sentimentos alheios. O INFP, ele tem baixa consciência de intuição introvertida, o que quer dizer que ele não sabe o que ele quer para o próprio futuro. Ele tem intuição extrovertida, que ele vai ver hipóteses do que pode acontecer, mas ele não tem algo pré-estabelecido sobre o que eu quero. Então, se você não é assim, você possivelmente não é INFP. O INFP, ele tem baixíssima consciência de sensação extrovertida. O que isso quer dizer? Que em fases pouco maduras, ele pode acabar se envolvendo em acidentes, certo? Porque ele precisa estar focado no mundo material e muitas vezes ele se guia porque ele próprio pensa nas imagens da própria cabeça. Então, isso pode acontecer. Eu, por exemplo, eu tirei a minha CNH, mas também demorei para adquirir confiança das outras pessoas para eu dirigir, porque eu muitas vezes eu tenho essa dificuldade. E dificuldade também de observar, de ver os lugares que eu estou indo. Eu tenho essa dificuldade, alguns amigos até dão risada de mim muitas vezes, que eu preciso usar o GPS para ir para casa deles, embora eu já tenha ido inúmeras vezes, certo? Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é INFP. O INFP, ele é tido como um tipo por trás das cenas pelo estudo da Linda Berens. Ele quer o melhor resultado possível e não importa o tempo que leve para chegar a esse resultado. Ele não quer pontas soltas. Ele é diferente de alguns outros tipos que querem o resultado rápido, o melhor resultado, mas o resultado tem que ser rápido, tem que ser tomado rapidamente. O INFP, ele vai no próprio passo, ele faz as coisas no passo dele, porque é um tipo de controle também, certo? Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é INFP. O INFP, ele é um tipo que responde preferencialmente na maior parte das interações. Ele vai ponderar primeiro antes de responder, antes de falar com as pessoas. Ele vai refletir sobre o que ele vai falar. As interações dele, ele responde basicamente. E também é um tipo informativo, ele vai dar detalhes. Ele não vai ser direto ao ponto, ele vai dar detalhes das coisas. Ele também muitas vezes vai deixar o discurso para interpretações das outras pessoas. Vai dar muitas vezes espaço para as pessoas agirem. Ele vai dar espaço para as interpretações e para as pessoas agirem, tomarem iniciativa, certo? Porque ele também não se sente confortável para dar ordens para as outras pessoas. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é INFP. Muito bem! A virtude do INFP é lealdade, certo? E também o vício é deslealdade, o que significa que eles podem ser as pessoas mais leais que você conhece, certo? Mas você precisa valorizá-lo. Se você não valorizar essa pessoa e também se você não se comunicar com ela, deixar ela de lado, não se comunicar, não comunicar seus sentimentos, o que você pensa para essa pessoa, ela pode acabar sendo desleal a você. Então, muitas vezes, na ausência de comunicação, percepções podem ser tidas como realidade. Então, se você não se considera assim, se essa descrição não se aplica a você, se você não se considera assim, você possivelmente não é INFP. Muito bem, muito obrigada, gente. E é isso por hoje. Deixe um comentário e até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau!